Bora para a perguntinha da enquete de hoje? Para a gente conhecer um pouquinho você também, ver se você está preparado ou preparada para se aposentar. Aliás, como você está programando a sua aposentadoria? É algo que você gasta um tempinho pensando, investe um pouquinho nesse planejamento? E a perguntinha, na verdade, é essa: como você está programando a sua aposentadoria? As respostas: hashtag INSS, ou outro, hashtag INSS e outros, às vezes a pessoa tem, né, uma ação privada aí, né, de aposentadoria, ou hashtag nenhum, para você que até agora também não programou nada. Pode mandar para a gente, então, a sua resposta pelo 12 99716 7989, é o nosso WhatsApp, para você, então, participar da enquete. E perguntinhas também. Você que já tem pergunta, lembrando, às vezes você fica com preguicinha de escrever nesse primeiro momento, ou, não, depois eu pergunto. Aí, durante o programa, você tem vontade, as perguntas elas vão entrando por ordem de chegada. Então, a primeira pergunta que chega é a primeira a ser feita. Eu sei que já tem perguntinha que chegou. Nesse bloco, a gente já começa a responder. Quando o assunto é a aposentadoria pelo INSS, realmente a gente fica em dúvida, né? Porque o INSS, gente, tem um amplo rol de benefícios, incluindo a aposentadoria. E dentro da aposentadoria existem vários outros, né? Vários tipos. Então a gente vai esclarecer um pouquinho a sua dúvida e entender um por um. Então você já pode preparar a perguntinha, porque está aqui com a gente ela que é referência em Previdência, a doutora Cláudia Veneziani. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, boa tarde. Lucas, obrigada. Vamos aqui entender à um disposição. pouquinho. Com certeza. Gente, pode mandar pergunta para a doutora, que ela sabe tudo. Já eu passo até o contato dela para você, que quiser até ter uma assessoria mais pertinho aí de pertinho, a gente passa para vocês. São vários tipos de aposentadoria, né, doutor? Sim, Vamos pensar um pouquinho nos que causam mais dúvidas entre os contribuintes? Nossa, tem tanta informação, não sei nem por onde começar. É verdade, são tantos, né? Assim, tantas dúvidas, né, As doutor? aposentadorias, elas são, a gente classifica no direito como espécies de aposentadoria. Então, a mais comum de ser concedida é a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Depois nós temos as aposentadorias especiais, que são a aposentadoria especial, que a mais comum é por 25 anos de contribuição, que são a exposição àqueles trabalhadores que estão em trabalho insalubre, que nós chamamos, perigosos ou penosos. Aí são 25 anos de contribuição. Até a reforma, a aposentadoria especial, o requisito era 25 anos de contribuição, independente da idade. Depois da reforma em 3/11 de 2019, aí é necessário completar um critério de idade, né? E é sempre importante lembrar, quem está nos assistindo, que a gente precisa ver qual regra de transição. Então, a aposentadoria especial são 25 anos, 20 ou 15 anos. A mais comum é a de 25 anos, que são os agentes químicos, biológicos, que é por caso de médico, enfermeiras e profissionais da saúde, radiação, né? Temos aí também os frentistas, que se enquadram aí por produtos químicos e periculosidade. E aí nós temos também o ruído, que é muito comum aqui na nossa região, né, na indústria. E, enfim, é uma variedade de insalubridades aí que precisam ser avaliadas de acordo com cada caso através de um documento que chama PPP. E aí nós temos também, como aposentadoria especial, a aposentadoria especial para os PCDs, né? Que é uma aposentadoria bem interessante, que tem requisitos bem diferenciados. Talvez a gente fale um pouquinho disso hoje também, Acho que a gente né? pode separar um tempo para falar do PCD e também para as donas de casa. Você que é dona de casa, está assistindo o programa, você tem direito e pode também, fazendo tudo certinho, ter uma aposentadoria. A doutora já explica para a gente. Claro. Vamos só pensar no valor, doutora, porque muitas vezes a pessoa se aposenta e aí ela perde o valor, né, de comprar as coisas, perde o poder de compra. Porque ela tinha, enquanto trabalhava, X, e quando ela aposenta com X pela metade, ou às vezes até menos. Porque não tem como calcular, parece que a pessoa não sabe, ou a gente não tem como calcular esse valor da aposentadoria que a gente deseja receber. É possível a gente ter isso previsto para não levar um susto? É possível sim, e a hora de começar a fazer esse planejamento é ontem, e nem agora. Por quê? Porque o que a gente vê acontecer com uma certa frequência é que as pessoas pensam na aposentadoria quando já está ou no momento de se aposentar ou muito próximo. Verdade. E aí você já tem um histórico previdenciário, né? Então, o que acontece? É até uma questão cultural, né? Que a gente, graças a Deus, estamos mudando isso.
e é sempre um prazer vir aqui falar sobre aposentadoria para alertar as pessoas mesmo da importância do planejamento previdenciário. Porque assim, olha, quando a gente começa a nossa vida de trabalho, né, a gente chama de vida laborativa, você já vai começar a fazer essas contribuições para a Previdência Social no regime geral, que é o INSS, ou para o funcionário público no regime próprio. E o que vai ser considerado para a concessão do seu benefício é o tempo de contribuição e esse histórico de contribuições, ou seja, o valor que você contribui. E esse cálculo ele é feito com base na média dessas contribuições, né? Então, hoje, o sistema ele vai utilizar 100% dessa base de cálculo. E aí, a depender do caso, aí tem um certo descarte, mas tem que ser feito um estudo previdenciário. E sim, é muito importante planejar a aposentadoria. Por quê? Porque muita gente se aposenta e esquece, está trabalhando ainda, esquece que vai parar de trabalhar em algum momento e vai ter que viver só com aquela aposentadoria. Então, para o pessoal que está em casa, nem sempre a hora que você completa os requisitos é o melhor momento para você se aposentar. Então, vai entrar lá no sistema do INSS, lá que tem lá as regras de transições e vai ter lá 5 possibilidades de aposentadoria. Então, é até, assim, triste dizer isso, mas o sistema do INSS, ele não pode ser levado a cabo, 100% a cabo, porque ele é genérico, então tem que ser analisado caso a caso. Porque às vezes ele mostra lá que o contribuinte ele tem direito, mas não é o melhor momento para se aposentar. E o robô não vai te dizer isso, né? Então a importância de consultar um especialista da área para fazer esse planejamento, quanto antes melhor, porque certamente a hora que parar de trabalhar vai ter que conviver só com aquela aposentadoria. E um detalhe importante, viu, Lucas? Não existe revisão de aposentadoria. A revisão de aposentadoria, gente, ela só existe quando existe um erro de concessão. Então, aquele período que você continua trabalhando após se aposentar, ele não vai contar mais nesse seu benefício pós-aposentadoria. Entendi. Então, é aquele período. Por isso a importância de fazer esse planejamento antecipadamente. E ter uma assessoria para isso, né? Exatamente. A gente traz esse assunto no programa realmente para alertar. Hoje pela manhã, na hora que a gente estava preparando o programa, a gente sempre coloca umas imagens para ilustrar do que a gente está falando, né? E nossa equipe, a gente fala assim, nossa, geralmente a gente coloca sempre a imagem da pessoa na terceira idade, mas essa visão a gente precisa mudar. O jovem hoje, você que está assistindo a gente o programa, de repente, porque está acompanhando alguém da sua família, você que é muito jovem, você precisa também já colocar isso na cabeça e mudar. A gente precisa mudar a nossa cultura. E o programa está aqui com essa função mesmo, com essa intenção de ajudar você a pensar nisso. Para você tirar suas dúvidas, além das que já estão chegando no programa, vou passar aqui o Instagram da doutora Cláudia Veneziani, porque por aqui você pode mandar sua perguntinha também, não só pelo nosso WhatsApp. Você vai em mensagem, segue já a doutora, vai em mensagem, envia para ela e tenho certeza que ela vai responder bastante das suas dúvidas, tá bom? Então é @dr Cláudia Veneziani, tá vendo como escreve aí? Pode mandar mensagem para ela e ela pode dar essa assessoria para você. Hoje aqui no estúdio, nossa conversa sobre direito previdenciário, a aposentadoria. Você pode participar mandando a sua perguntinha para a gente pelo nosso WhatsApp. Tá aqui, ó, 12 997167989. E também a sua perguntinha, mandando também, respondendo a perguntinha da enquete. É a seguinte, vou ler aqui para você e já mandar com a hashtag a sua resposta. Você está programando a sua aposentadoria? Se sim, você coloca lá hashtag INSS, hashtag INSS e outros, ou hashtag nenhum, para você que não pensou ainda e não está planejando. A doutora Cláudia Veneziani, especialista em direito previdenciário, está respondendo perguntinhas. Doutora, tem pergunta chegando pelo WhatsApp, tá bombando, obrigada pela participação de vocês. E tem uma pergunta direto do Açaí também para a doutora responder. Vamos lá. Vamos lá. Lucas, Águida, eu tô aqui com a Karen, que tá fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas. Ela tem 33 anos e comentou comigo que não planejou sua aposentadoria ainda. É isso mesmo? Não, ainda não. Tem a previdência privada pela empresa, mas pelo INSS ainda não. Doutora, me ajuda a Karen. Como que a gente começa? Por onde eu começo a planejar minha aposentadoria? A estreia do Gustavo Bossolani aqui com a gente, nosso produtor. Que legal, meu amigo. Vamos lá, então. Excelente pergunta. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ajudar a Karen. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é se a Karen, ela trabalha, ela diz que trabalha, que tem a privada. Então, provavelmente, vou concluir, tá, Karen? Que você trabalha para uma empresa, então é registrada.
Então, o seu regime de trabalho é CLT. Se você já é registrada, provavelmente a empresa já faz as contribuições previdenciárias. O que é importante você já começar a olhar? Olhar o seu histórico previdenciário, se essas contribuições elas estão sendo efetuadas, né? Eu quero crer que você trabalha numa empresa idônea, que ela faz as contribuições, mas é sempre um dever do trabalhador e até como segurado da Previdência verificar se essas contribuições elas estão corretas no CNIS, né? No registro lá no INSS, para poder verificar se realmente essas contribuições estão corretas e começar a planejar a sua aposentadoria, porque 33 anos, nossa idade é excelente, né? Quase igual a minha idade, viu, Caio? Então, a gente está próxima ali. Então, você pode começar a pensar no seu futuro, porque hoje o teu vínculo pode ser como empregada. Mas e se eu quiser ter uma empresa, uma atividade secundária aqui? Como é que funciona esse planejamento? De repente, a tua contribuição ela não está no teto previdenciário. Então, às vezes, é possível fazer um planejamento para fazer um aporte dessas contribuições e planejar. Como que funciona o planejamento? Como que a gente faz um planejamento previdenciário? Você faz um planejamento previdenciário mirando lá no objetivo, né? Lá na aposentadoria. E você vai ver quanto você tem, qual que é o teu histórico, o seu passado previdenciário, a sua realidade de trabalho, e aí qual que é o seu plano futuro. Eu pretendo me aposentar, faz uma simulação, e aí vou dar um exemplo aqui, tá, para ficar mais fácil. Eu vou ter que contribuir mais 15 anos para ter o direito à aposentadoria. Então, o planejamento funciona da seguinte forma. Dentro da minha realidade de trabalho hoje, como que eu vou planejar esses próximos 15 anos de contribuição? E essa realidade, ela pode mudar, né? Porque às vezes hoje eu estou empregado e daqui a 2 anos não estou. Hoje eu tenho uma empresa e tenho um faturamento X, e não sei se esse faturamento vai ser o mesmo. Então, você faz um planejamento mirando a aposentadoria com revisões anuais, para você ir consultando para ver se o seu plano, como qualquer planejamento, né? Se aquele plano vai ser mantido, se de repente não teve nenhuma alteração legislativa que vai impactar nesse planejamento, né? Nós tivemos, olha, só para o pessoal de casa aí ficar tranquilo com relação à reforma, as grandes reformas da Previdência, elas não ocorrem assim em períodos curtos. Então, nós tivemos uma grande reforma em 1998, que mexeu bastante no regime de cálculo da Previdência, e tivemos uma em 2019, que fez uma série de alterações aí nas aposentadorias. Então, não existe nenhuma previsão de que vá ter uma grande reforma que vá causar aí um prejuízo para o trabalhador. Ou seja, dá para programar e planejar de maneira mais tranquila e pé no chão também, exatamente, né? Com o que nós temos hoje de legislação, mas sempre bom fazer dessa forma. Você vai mirar lá na frente, né? A Karen que tá nos assistindo, vai mirar lá na frente, qual que é meu histórico? Eu tenho esse histórico. Hoje a minha realidade de trabalho é essa. Então, planejei, por exemplo, daqui a 15 anos. Eu faço um planejamento hoje, vou seguir esse planejamento no próximo ano. Mudou alguma coisa? Não mudou. Mas eu vou dar uma consultada no meu advogado, né, no especialista, para ver se mantém o plano ou se a gente vai ter que fazer algum ajuste, né? Isso é importante. O planejamento, ele não é engessado e ele pode ser revisto de acordo com a realidade do trabalho e verificando sempre se não teve alguma alteração que possa impactar no plano inicial. Doutora, eu já quero entrar com as perguntinhas, só antes a gente precisa falar da dona de casa. Então, rapidamente a gente explicar a aposentadoria para você, nossa amiga dona de casa que está assistindo o programa. Você pode sim se aposentar. Vamos entender, é diferente essa aposentadoria, por exemplo, da empregada doméstica, né, doutora? Totalmente diferente. A dona de casa, ela pode contribuir de duas formas. Vamos colocar duas aqui só para ilustrar. Pode contribuir na forma de baixa renda. Então, se essa família ela tem renda até 2 salários mínimos, ela vai fazer um cadastro. Suponhamos que essa dona de casa nunca tenha contribuído, né? Vou dar 2 exemplos aqui. Então, nunca contribuiu, se dedicou ao lar, a criar a família, cuidar dos filhos, quem trabalha é o marido. Então, nunca contribuiu. A renda familiar ali, ela está em torno de 2, no máximo
3 salários mínimos, aí tem que dar uma analisada para ver qual que é a realidade daquele grupo familiar. Faz o cadastro junto ao Serviço Social do bairro, que é o CRAS, como dona de casa, né, ou no CadÚnico, se não, o mesmo que recebe aqueles benefícios do governo. Faz o cadastro para possibilitar o pagamento como dona de casa renda mínima. E aí vai pagar uma alíquota de 5%, o tempo mínimo de contribuição aí para aposentadoria por idade, 15 anos, né? E 62 anos de idade para a mulher e 65 anos de idade para o homem. Porque pode ser a dona de casa, mas de repente pode ser aquela pessoa do sexo masculino que ele não contribuiu, às vezes veio do rural. Sim. E aí trabalhou na informalidade, que faltou uma orientação, então também pode contribuir. Perfeito. Esse a gente pode ser considerado como o caseiro. Sim. Que trabalha naquela condição e de repente parou e o empregador não contribuiu, então ele Sim. pode olhar o seu histórico previdenciário. Olha só. A empregada doméstica, só para ser assim bem sucinta, ela pode pagar, se ela for registrada, é o empregador que vai fazer o recolhimento, e se ela for diarista, trabalhar em várias casas, ela vai fazer o cadastro, ela pode ter uma MEI, né? É uma possibilidade de fazer um cadastro e pagar como MEI, que aí vai pagar uma alíquota reduzida, me parece que com os impostos dá R$ 76, salvo engano. Ela pode pagar como contribuinte individual autônoma, que aí pode ser com base em 11% do salário mínimo, ou pode também planejar para ter uma aposentadoria um pouco maior. Olha que legal. Então, são várias possibilidades, por isso a importância de fazer o planejamento. A dona de casa e a empregada doméstica também. Com certeza. Agora, só um adendo da dona de casa, para ficar claro. A dona de casa não precisa ser só no renda mínima. Então, por exemplo, a família tem renda acima de 2, 3 salários mínimos. O marido se aposentou bem na indústria, então ele recebe uma renda boa, dá tempo de começar a contribuir, né? Dá tempo de começar a contribuir, porque vamos supor que essa dona de casa, ela tenha, sei lá, próximo dos 60 anos, e tem um período que contribuiu lá atrás, antes de casar, uns 5 anos. Se ela voltar a contribuir, hoje a expectativa de sobrevida aí ela é bastante extensa, ela pode ter o direito a uma aposentadoria quando completar os 15 anos, mas se ela ficar doente, gente, ela tem direito ao auxílio-doença. Olha só. Então é um seguro. Sim. Pensa a Previdência como seguro. Sim. Então eu tenho direito à aposentadoria, mas eu também posso ter direito a um benefício por incapacidade. Com certeza. Né? E olha, nada que é uma necessidade maior do que receber tá ali incapacitado e receber um benefício, que seja de um salário mínimo, vai ajudar muito, né? Nem chega a ser um conforto, é uma real necessidade. É uma necessidade. Tendo, né? Então fica aí a dica para a dona de casa. É o seguinte, no próximo bloco a gente volta só respondendo perguntinhas de vocês, já que está chegando bastante. Se não der tempo, eu já vou adiantar aqui para você, mandar também sua pergunta aqui no Instagram da doutora Cláudia Veneziani, tá bom? Estou espalhando aí na tela o que está aqui no meu celular, é DRA Cláudia Veneziani. Vou esperar aqui para vocês já anotarem e seguirem a doutora. Por lá você pode mandar também sua dúvida e ela já responde junto com a equipe dela, tá? Tá aí na tela, DRA doutora Cláudia Veneziani. Pode seguir e mandar aqui no mensagem. Aí ela pode ajudar você, tá bom? Próximo bloco a gente volta respondendo então as dúvidas que estão chegando pelo nosso WhatsApp. De volta aqui no estúdio conversando sobre a aposentadoria. Tinha uma enquete para você participar e a pergunta era a seguinte: como você está programando a sua aposentadoria? Por enquanto, quem participou, vamos ver a porcentagem, olha, 71% no INSS, aí a gente tem o INSS e outros 14%, e infelizmente o número que assusta também de nenhum. Precisamos sim pensar agora pro dia de amanhã. A doutora Cláudia Veneziani traz pra gente então essa dica tão importante, né? Não deixar para pensar depois, quando estiver perto, pensar antes. Tem mais perguntinha para você, doutora, direto do Açaí com o Gustavo. Lucas, Agda, encontrei a Carol aqui fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas e disse que é dona do próprio negócio, MEI, e tem dúvidas para se aposentar, é isso? Isso, na verdade eu já fui CLTista há muito tempo e a gente sabe que a gente faz o pagamento, né, vem no holerite descrito, as coisas do INSS e tudo mais. Mas quando a gente é MEI, as coisas mudam, né, e a gente também paga funcionário, então tem toda essa questão envolvida. E a gente sabe que o valor mensal que a gente paga por MEI tem a ver com aposentadoria no futuro. Mas claro que são muitas dúvidas que geram na nossa cabeça, né? Doutora, me ajuda. Quem é microempreendedor individual, como que faz para aposentar? Vamos planejar, gente. Olha, o microempreendedor,
ele provavelmente está contribuindo com o mínimo. E esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem, principalmente nesse caso, que ela já foi CLT, então teria que olhar esse histórico previdenciário lá de trás, para ver qual que era a média salarial, porque o MEI, ele está contribuindo com o salário mínimo, vai aposentar com o salário mínimo e só na aposentadoria por idade. Então, é assim, essa é uma limitação da própria legislação. Então, ela traz essa previsão, que você vai pagar uma alíquota reduzida, porém, você só vai ter o direito à aposentadoria por idade e a renda de um salário mínimo. Bom, Mia, mas e aí, como que faz? Tem que planejar, tem que ver o histórico de quanto que eram essas contribuições e aí ver toda a questão fiscal, porque o MEI tem uma limitação de faturamento, né? E existe sim a possibilidade de fazer uma complementação, mas tem que fazer todo esse planejamento fiscal por conta do faturamento da MEI e da questão de imposto de renda e planejamento também. Então, esses casos são um dos casos que são super indicados, além de outros, é claro, né? Que se faça um planejamento previdenciário. Porque senão vai aposentar com salário mínimo, mesmo que lá atrás tenha tido contribuições altas. Perfeito. Doutora, respira fundo, que agora a gente vai entrar numa maratona aqui para responder o máximo de pessoas possíveis. Vou tentar responder, ser bem rápida. Pode ser? Vamos lá. Primeira perguntinha que chegou para a doutora aqui. Obrigado pela participação, Rosário, aqui de Santo Antônio do Pinhal. Ela comenta o seguinte, na verdade, né? Queria saber divulgada sobre minha aposentadoria. Tenho 28 de contribuição e tenho 55 anos de idade. Fui trabalhador rural. Já posso dar entrada na aposentadoria? Obrigado, meu amigo, pela participação. 28 anos de contribuição e tem atividade rural, precisaria ver quanto tempo de rural. É possível considerar o período rural, né? Mas tem que ser avaliado as provas desse período rural. Quando veio para atividade urbana, né? A gente chama isso de aposentadoria híbrida, né? Ela vai ser uma mistura de rural com urbano, mas tem que fazer uma contagem, independente da idade, para ver qual a regra de transição de acordo com a reforma. Perfeito. Próxima perguntinha na tela, por favor. A Edna. Trabalhei com insalubridade 8 anos. Isso me ajuda para antecipar a aposentadoria? Obrigado, Edna. Ajuda sim. Para cada ano de atividade especial até 2019, no caso da mulher, vai ter um acréscimo de 20% a cada ano que trabalhou na insalubridade. É claro que tem que comprovar essa insalubridade aí para poder ser reconhecido pelo INSS. Perfeito. Rapidinho a gente vai para o intervalo e já volta com um monte de perguntas, não sai daí. Doutora Cláudia Veneziane, agora nesse bloco, vai responder somente as suas perguntinhas que chegaram para o 99716-7989. Já vou adiantar então para você que mandou perguntinha, a gente ainda nem conseguiu abrir. Esse aqui é o Instagram da doutora para você mandar também por lá. Pode então copiar a pergunta que você escreveu para a gente e mandar como mensagem para o DRA, de doutora, né? Cláudia Veneziane, anota aí, pode seguir a doutora e por lá pedir uma assessoria também, ela pode te ajudar, tá? Primeira perguntinha desse bloco, então, para a doutora responder, na tela, por favor, é a seguinte, o Eduardo, recebo auxílio acidente e minhas condições físicas pioraram, posso converter em aposentadoria por invalidez? Boa pergunta. Tem um jargão no direito que a gente fala depende, né? E realmente depende. Teria que avaliar aí o seu laudo, para ver qual é a sua condição, mas olha, a aposentadoria por invalidez talvez não seja a melhor opção. Dependendo do seu histórico previdenciário e do grau dessa deficiência, a gente pode conseguir uma aposentadoria especial, que é a aposentadoria para pessoas, agora mudou o termo, né? Que é a aposentadoria especial para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Ah, tá bom. E a alíquota, o cálculo o cálculo dessa aposentadoria é melhor do que a aposentadoria por invalidez, porque é 100% da base de cálculo. Então fica aí a dica, procure os seus direitos, é sempre bom consultar um advogado especialista antes de pedir essa aposentadoria por invalidez. Perfeito, né? Vamos lá então para a próxima participação. Obrigada, Ana Paula. Tudo bem com você, minha querida? Obrigado pela participação. Viu? Trabalha registrada há mais de 25 anos, tem 43 anos. Quando posso me aposentar? Ana Paula, tem que fazer um estudo de caso para ver, porque assim, ó, tem 25 anos de contribuição hoje e você é bem jovem, então provavelmente vai ser a regra de transição de pontos
ou a regra de transição 100%. Então, a gente vai olhar o seu histórico de contribuição até a reforma, quanto tempo faltava, e aí completar os 30 mais o tempo em dobro, né? Então, teria que fazer uma avaliação para ver qual é o melhor momento para que você se aposente. De repente, a sua aposentadoria vai ser uma aposentadoria por idade, não vai ter como escapar, apesar de já ter 25 anos de contribuição hoje. Mas tem que planejar, porque talvez seja aposentadoria por idade, talvez na regra de pontos, que seria mais benéfica. Sim. Então, uma boa dica é para fazer um planejamento. A gente sempre passa o contato da doutora Cláudia, porque é uma prestação de serviço mesmo que ela acaba fazendo para você em casa, tá? Vou reforçar o Instagram, viu, amiga? Para você já anotar também, conversar com ela por lá. Porque tem muita informação que a doutora precisa para trazer aí o veredito, tipo, isso é o melhor para você. Sim. Então você pode ter essa consulta com ela, tá bom? Bem legal o que ela faz para você que está em casa. @DRA Cláudia Veneziani. A próxima participação é da Kathleen. Ela pergunta o seguinte para a doutora: quem teve trombose venosa profunda consegue o auxílio doença? Tem 28 anos e ela teve então essa trombose. O caso dela é bem parecido com do nosso ouvinte lá que perguntou sobre aposentadoria por invalidez, né? Existem três informações muito importantes para que a gente possa te dar uma orientação mais personalíssima, né, vamos dizer assim. Mas, como regra geral, tem que avaliar primeiro se você está contribuindo para o INSS e tem a qualidade de segurada ativa, para daí pedir o benefício, a prorrogação de benefício, se for o caso, ou ver se é o caso de uma aposentadoria por invalidez, ou se encaixa nessa outra aposentadoria que se a gente consegue qualificar aí como algum tipo de deficiência. Tem um rol lá que a gente precisa analisar. E essa análise ela é biopsicossocial, né? Então, é uma análise bem detalhada. Eu fico, assim, um pouco receosa de dar uma informação muito precisa para cada caso, porque a gente precisa analisar documento, precisa ver todo... Mas essa orientação, para o pessoal que está em casa, é para dar um norte, para vocês saberem para onde que você precisa seguir, né? E, assim, não é o vizinho, não é quem não entende, tem que ser um especialista, gente. Direito previdenciário é uma coisa, é igual ao médico, tem que ser especialista da área, né? Às vezes um detalhe faz toda a diferença. Exatamente, então mesmo, precisa né, analisar isso, se tem a qualidade de segurada, o grau dessa incapacidade ou dessa doença e o histórico previdenciário. Perfeito. Aí dá para fazer um estudo mais detalhado do caso. Excelente. Próxima pergunta, por favor, na tela. A Carmen mandou aqui pra gente. Boa tarde. Boa tarde, amiga. Estou pagando o INSS, vou completar 62 anos em maio, só que ainda vai ficar faltando 6 meses para os 15 anos pagos. Tenho que esperar para pedir aposentadoria ou posso pedir assim que completar os 62? Não pode pedir. Tem que completar os 2 requisitos. Idade, 62 anos, e os 15 anos de contribuição ou 180 meses pagos. Não dá para antecipar essas contribuições também, porque existe um regramento para aposentadoria por idade que chama carência. O que é a carência? São contribuições pagas em dia, né? Então, se pagar, antecipar ou pagar um atrasado lá atrás, não vai mudar isso. Vai ter que realmente esperar mais 6 meses. Ai, dá uma ansiedade, né, amiga? Imagina, viu? Próxima pergunta da Angélica. Boa tarde, minha querida. Cheguei atrasada aqui. Não, tá em tempo, amiga. Como sou PCD, gostaria de saber se de fato é real que podemos nos aposentar um tempo antes. Obrigado, minha amiga, pela participação. É real, sim. A gente precisa só avaliar se vai ser por tempo de contribuição ou por idade. Porque se for por idade, aposenta 5 anos antes, né, da idade. E aí teria que ter esses 15 anos como nessa qualidade. Se for por tempo de contribuição, tem aí também uma redução, né? No caso de mulher e homem, existe uma diferença do tempo de contribuição e tem que avaliar qual é o grau dessa deficiência, se é grave, se é moderada ou se é leve. Aí tem uma redução no tempo de contribuição, sim, tá? Tem que ver o caso a caso. Doutora, a gente tem 2 minutinhos para responder a próxima pergunta. Vamos ver se dá tempo. Vamos lá na tela, por favor. A Dora mandou para a gente. Minha prima tem 30 anos, pago do INSS e 61 anos de idade. Ela faz 62 em 2025. Tem que esperar o mês de aniversário para dar entrada na aposentadoria? Olha, pode ser um caso aí de aposentadoria por pontos. Se for o caso, dá para dar entrada já, mas tem que fazer
esse cálculo certinho para ver qual é a melhor opção, porque nesse caso aí, provavelmente ela vai ter direito a 3 tipos de aposentadoria. Regra de pontos, tempo de contribuição por idade e aposentadoria por idade. Então tem que analisar qual a melhor aposentadoria, né? Que é isso que o sistema do INSS não faz, ele vai te indicar lá qual que você tem direito e ele é um pouco confuso. Então, antes de dar entrada no pedido, consulte para ver qual é a melhor, essa pessoa ela está numa vantagem incrível, Sim. porque ela tem um tempo suficiente, está numa idade boa para aposentar e precisa ver qual a melhor forma de direito. Olha, para você, minha amiga, então saber, para sua prima saber, na verdade, e você que está em casa também em dúvida, vou reforçar o Instagram da doutora Cláudia. Ela dá essa assistência para você com uma prestação de serviço para nossa comunidade, isso é muito legal. Então você entra em contato com ela, @DRA Cláudia Veneziane, para esse primeiro momento ela fazer uma avaliação junto com você, tá bom? Pode mandar pelo Instagram aqui na mensagem. A resposta que você não teve aqui no programa, você que mandou e não deu tempo, manda por aqui. Com certeza a doutora vai te ajudar, trazer então uma solução ou o caminho correto para você se aposentar da melhor maneira possível. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, por todo o agradeço a conhecimento que você dividiu com a oportunidade. Eu gente. agradeço a oportunidade e peço até desculpa se de repente a gente não consegue esclarecer tudo, Imagina. mas é que tem que ser assim, gente. Mas a gente está aí à É muita disposição. coisa, né, doutora? É muita muito informação. detalhe. É E muita a gente tem que informação. lutar contra o tempo para ajudar você em casa também da melhor maneira possível. Amanhã a gente volta com um programa muito interessante também e um convidado especial. Olá pessoal, tudo bem? Amanhã estaremos na Band com um programa falando nisso. Os apresentadores Luca e Águida, acompanhem a gente, por favor, espero vocês lá. Dr. Elvis Baldiviesa trazendo para a gente cirurgia plástica, tirando as suas dúvidas e também as novidades nos procedimentos. Obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus, uma boa tarde. Até amanhã.